Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu la atamani la akmalana ala khairi khalqillahi ajma'in. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala, o Senhor do Universo, o nosso Senhor que nos deu uma grande dádiva e nos guiou para o Islã. Em segundo lugar, queria agradecer a todas as pessoas que estão envolvidas neste grande projeto de gravação de uma série de vídeos que vão beneficiar aos novos muçulmanos. Que Allah subhanahu wa ta'ala recompense a todos pelo esforço e pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala para que faça com que esse nosso trabalho seja somente para agradar a Ele. Allahumma amin. Começando com a nossa programação, neste primeiro momento nós vamos conceituar o jejum. O que significa o jejum no Islã? O jejum no Islã é uma forma de adoração a Allah subhanahu wa ta'ala por meio de abstenção de comidas, bebidas, atos conjugais e tudo o que pode tudo o que pode anular o jejum, desde ao romper da aurora até ao pôr do sol, com intenção. Então, este é o significado do jejum. O jejum ele é obrigatório para todos os muçulmanos, aqueles que já atingiram a puberdade, aqueles que estejam saudáveis e que não estejam em viagem. E a prova disso, Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ó crentes, está-vos prescrito o jejum da mesma forma que havia sido prescrito para os vossos antepassados, para que vocês possam temer a Allah subhanahu wa ta'ala. E o profeta sallallahu alaihi wa sallam, no hadith narrado por Ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu, diz que bunya al-islamu ala khamsin, que o Islã está erguido sobre 5 pilares: shahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. É prestar testemunha que não há outra divindade digna de adoração além de Allah e que o Muhammad é o mensageiro de Allah. Wa iqamatu salah, a observação de 5 orações diárias. Wa ita'u zakah, e pagamento do zakat obrigatório. Wa sawmu Ramadan, o jejum do mês do Ramadan. Wa hajjul bayti man istata'a ilayhi sabil, e peregrinar a casa sagrada de Allah para aquela pessoa que possui condições para tal. Portanto, com este versículo que nós mencionamos e o hadith do profeta sallallahu alaihi wa sallam que nós citamos, chegamos à conclusão que o jejum é uma das obrigações, dentre muitas obrigações que Allah subhanahu wa ta'ala decretou no seu livro. E quando que foi decretado o jejum do mês do Ramadã? O jejum do mês do Ramadã foi decretado no 2º ano da imigração do profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Logo quando o profeta sallallahu alaihi wa sallam chegou em Medina no 2º ano, então Allah subhanahu wa ta'ala decretou o jejum para que os muçulmanos jejuassem o mês do Ramadã. Então, depois disso, o profeta sallallahu alaihi wa sallam começa a jejuar e, consequentemente, já começaram a sendo revelados alguns aspectos
ligados também ao próprio jejum, como, por exemplo, para aquelas pessoas que não conseguem jejuar o mês do Ramadã, como eles poderiam proceder, e esse será o tema que nós falaremos posteriormente. Mas agora nós vamos entrar para as virtudes do mês do Ramadã. O mês do Ramadã, ele tem muitas virtudes. Dentre elas, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Corão nele. Allah subhanahu wa ta'ala diz no seu livro sagrado: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. O mês do Ramadã foi no qual que Allah subhanahu wa ta'ala revelou o Alcorão sagrado, Hudan linnas, como guia para a humanidade, wa bayyinatin min al-huda wal furqan, e detalhe de todas as guias e assim como discernimento. Então, Allah subhanahu wa ta'ala revelou o seu livro sagrado neste mesmo mês em que ele decretou o jejum. E aqui importa-me um pouco sublinhar um assunto que pode ser ou pode trazer algum problema, alguma dúvida para aquelas pessoas que não conhecem a fundo sobre o Islã. É sabido que o profeta sallallahu alaihi wasallam, durante a sua missão profética, ele permaneceu 23 anos, sendo eles os anos, 10 anos em Meca e 13 em Medina. E foi nesse período em que o Corão foi revelado, paulatinamente, fragmentado. Então, como que o próprio Corão vem citar que o Corão foi revelado no mês do Ramadã? A revelação do Corão, ela se divide em duas partes, resumidamente. A primeira parte é aquela revelação conjunta, isto é, tirando de Lawhul Mahfuz, no sétimo céu, para Baitul Izza, um lugar no céu mais próximo da terra. Então, esta revelação aconteceu de uma única vez. E esta revelação que Allah subhanahu wa ta'ala se refere neste versículo quando diz شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. E também outros versículos que Allah subhanahu wa ta'ala fala, por exemplo, Inna anzalnahu fi laylatil qadr, nós revelamos o Corão na noite do decreto. Então se refere a esta revelação conjunta, esta revelação de uma única vez, o livro todo de Lawhul Mahfuz, que é lousa custodiada, onde está escrito tudo o que vai acontecer das ações humanas desde os primeiros tempos até o dia do juízo final. Então, inclusive, o Alcorão Sagrado também estava lá guardado. Então, depois foi revelado para o céu mais próximo da terra, num lugar chamado Baitul Izza. Então, esta é a primeira revelação. E de Baitul Izza para já na terra, a revelação do Corão durou 13 anos, conforme as necessidades, conforme a legislação de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque Allah subhanahu wa ta'ala tinha que revelar o Corão paulatinamente, fragmentado para o profeta Muhammad para facilitar muita coisa, além da facilitação da própria legislação, como também a facilitação de memorização do Corão para o profeta sallallahu alaihi wasallam, que era uma pessoa iletrada. Então, esta revelação, que é o segundo tipo de revelação, teve duração de 23 anos. Portanto, não existe nenhuma discrepância entre o que aconteceu na vida real com a revelação do Corão, que virou 23 anos, e aquela primeira revelação, que é a revelação conjunta que nós já falamos. Então, esta é a primeira virtude do mês do Ramadã. A segunda virtude é que o mês do Ramadã é o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala manda
abrir as portas do paraíso e as portas do inferno são fechadas e os satanás são acorrentados, ou seja, são presos. E o profeta sallallahu alaihi wasallam diz, quando entra o mês do Ramadã, as portas do paraíso são abertas, as portas do inferno são fechadas, os satanás são acorrentados. Portanto, é um mês em que há muita facilidade daqueles que jejuam e daqueles que se envolvem na prática de boas ações entrarem no paraíso e se afastar do fogo infernal. Porque o próprio Satanás, que nos atrapalha todos os dias, o próprio Satanás que intervém a nossa vida, toda hora ele é acorrentado, ele fica preso para não atrapalhar a nossa vida. Então é o período em que Allah subhanahu wa ta'ala abre as suas portas e ficam escancaradas para aquela pessoa que quer entrar no paraíso, para que ele possa entrar no paraíso. Também uma das virtudes do mês do Ramadã é o mês de Qiyam, o mês de Ibadat. Então tem muitos tipos de adorações que a pessoa, que o muçulmano pode fazer durante o mês do Ramadã. Como, por exemplo, a leitura do Corão, dar caridades, o próprio jejum. Mas uma das ações que é aconselháveis fazer o muçulmano, principalmente durante a noite, é Qiyamul al-Layl, aquilo que nós podemos interpretar como Salatul Tarawih. O profeta sallallahu alaihi wasallam, falando a respeito da virtude de Qiyamul Layl durante o mês do Ramadã, o profeta sallallahu alaihi wasallam diz: Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Quem parar durante o mês do Ramadã para fazer as orações facultativas, imanan, com a fé, wa ihtisaban, buscando a recompensa de Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, será perdoado todos os seus pecados. Portanto, o mês do Ramadã não só a gente jejua, como também é o mês em que durante a noite paramos para fazer orações facultativas, como Salatul Tarawih, uma ação que perdoa todos os pecados passados. Outra virtude do mês do Ramadã é que é o mês do Laylatul Qadr, a noite do decreto. E esta noite do decreto foi a noite em que foi revelado o livro de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala diz: Inna anzalnahu fi Laylatul Qadr. Certamente que nós revelamos o Alcorão Sagrado na noite do decreto. Wa ma adraka ma Laylatul Qadr. O que é que te fará conhecer da noite do decreto? Laylatul Qadr khairun min alf shahr. A noite do decreto é melhor que 1000 meses. Tanazzalul malaikatu war ruhu fiha bi idhni rabbihim, porque nela desce os anjos na companhia do anjo Gabriel com a ordem do seu Senhor, min kulli amrin salam, levando todos os assuntos de paz, e hatta matla'il fajr, e esta noite permanece até ao romper da aurora. Portanto, a noite do decreto é muito importante na vida do muçulmano e é a melhor noite do ano, uma noite que supera 1000 meses. E quando a gente faz um cálculo, quanto equivale 1000 meses? Equivale a 83 anos aproximadamente. Então, essas são algumas virtudes do mês do Ramadã. Existem muitas virtudes, mas só vamos falar dessas 4 virtudes, repetindo rapidamente. O mês da revelação do Corão, o mês em que as portas do paraíso são abertas e fechadas as portas do inferno, o mês em que Allah subhanahu wa ta'ala também acorrenta e prisiona o Satanás, o mês de Qiyamul Layl, que é a oração do Tarawih, e o mês de Laylatul Qadr. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.